avaliação positiva do governo em queda, atingindo 31% em junho, ante 36% medidos em março, a presidente Dilma Rousseff defendeu recentemente a solidez econômica da administração federal e a amplitude das políticas sociais e afirmou que, com base nesses pilares, poderá desenvolver um plano nacional de transformação em um segundo governo. Mas, para os críticos, o que foi apresentado pela presidente como novidade não convenceu. Eu converso agora, aqui no Palavra Aberta, com o líder da minoria na Câmara, deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Eu sou Fabiana Mello e o Palavra Aberta é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, obrigada pela presença do senhor aqui no estúdio. Para o senhor, por que não convenceu a apresentação, essa proposta de um plano nacional de transformação pela presidente Dilma em uma eventual segunda administração? Olha, Fabiana, inicialmente um prazer estar aqui com você e também me dirigir a todos que nos acompanham. Essa queda da popularidade, essa queda da confiança, ela não ocorre por acaso. O governo tem feito um esforço enorme. O presidente Dilma rodou o Brasil inteiro no último ano e neste primeiro semestre, num ritmo frenético de visitas para entregar uma casa, para entregar um diploma do Pronatec, para entregar uma máquina, num gesto de tentar fazer o convencimento de que estava tudo bem. Mas o povo está sentindo lá no dia a dia que a saúde está de mal a pior, que não há investimentos adequados na segurança pública. Vivemos hoje numa condição de insegurança pública e soma-se a isso os desmandos absurdos da corrupção. Mas tem um fator que eu acredito que pesa mais na vida de todos os cidadãos brasileiros e que o governo tenta dizer que está tudo bem, mais uma vez. Tenta dizer que tem bases sólidas na sua gestão econômica, tenta dizer que vai fazer mudança, ou seja, ele já admite que não está bom. O que ocorre é que a inflação está aí de volta e ela é mais perversa com o mais pobre, porque a gente começa a verificar que a inflação nos alimentos, naqueles bens de consumo diário, ela está acima daquela média geral. A média geral já está bem acima da meta. A média, só para lembrar que a meta era 4,5% com um teto de 6,5%. Exato. E agora, no início de 2014, já se estourou... Estourar o teto. O teto da meta. Saiu da meta, da média, o correto que se esperava de uma economia que aí sim fosse bases sólidas, estivesse sinalizando para cair. Nós temos a grande maioria das economias sólidas no planeta tem inflação bem abaixo do que esses 4,5% que são a nossa meta. Nós estamos acima de uma meta e estamos pior do que vários outros países aqui da América Latina. Mas existe uma composição perversa para o cidadão. Além da inflação estar alta, lá no dia a dia da dona de casa, quando vai comprar no supermercado, na hora que vai pagar, né, os custos do dia a dia, as despesas, a área de serviços está aumentando muito. Tem um outro fator gravíssimo. A economia brasileira cresce menos do que todos os outros países aqui em volta, não só da América Latina, mas praticamente do mundo, dos próprios BRICS, que o Brasil se colocava como um líder nesse processo, que são as economias emergentes. Então, nós temos sinalizando para fechar o ano com um crescimento pífio aí da ordem de 1%, perdendo o trem da história, né? E é claro que isso se reflete numa insatisfação, né, numa reprovação do governo que aí está. Agora, essa reprovação vem com uma expectativa de mudança. O governo já fala em mudança. Mas mudar como? O governo que está aí há 12 anos, né? E ainda teima em querer jogar a culpa no passado. Mas, deputado Domingos Sávio, o governo federal, por outro lado, coloca que esses números, se comparados com outros países na Europa que passaram por essa crise econômica mundial, estão em pior situação do que a situação brasileira, que, em comparação, o Brasil conseguiu sair dessa crise de uma maneira melhor. Não é verdade, infelizmente. Nós gostaríamos que fosse assim, porque, em primeiro lugar, a gente está torcendo pelo Brasil, em todos os sentidos. Vivemos aí esse momento de euforia de Copa do Mundo, mas nós não podemos esquecer o mundo real, né? Uma coisa é torcermos todos pela nossa seleção. Outra coisa é nós termos senso crítico de que a gente vive um momento em que o governo que aí está, ao invés de cuidar de fundamentos que foram essenciais para o país melhorar, e o que eu me refiro? Eu me refiro a uma herança bendita, sim, que esse governo recebeu do passado, do Plano Real, do governo anterior,
que deixou a economia estabilizada e as bases para que o país pudesse desenvolver. Teria que ter investido em infraestrutura, teria que ter trabalhado no controle das contas públicas, teria que ter investido em educação, mas não é investir agora de última hora. Só agora nós estamos conseguindo aprovar o Plano Nacional de Educação, mas sabe por quê? Porque a base do governo não deixou votar antes, porque nós queríamos 10% do PIB para a educação, nós que somos oposição, e o governo teimava em querer 7%, que foi o projeto original que a presidente mandou para a Câmara. Aí você perde um mandato inteiro. Este governo é assim, você perde um mandato inteiro, porque ele próprio trava um projeto de autoria do próprio governo para discutir o planejamento da educação. Conclusão, perdemos um mandato inteiro da senhora presidente sem que ela tivesse um planejamento para melhorar a educação no Brasil e sem que ela concordasse em fazer os investimentos necessários. Agora, na reta final, depois de já haver pressão popular, é que o governo acabou se curvando e depois sai dizendo, nós aprovamos. Não, eu inclusive fui o autor, o primeiro deputado que subscreveu uma emenda propondo 10% do PIB para a educação. O projeto original era 7%. Estamos aí com os 10% da saúde, 10% das despesas do governo com saúde pública. A presidente se nega e a base do governo se nega a sequer colocar em pauta o projeto. 1.600.000 assinaturas populares. Então, na verdade, quando há uma insatisfação e há constantemente a queda da aprovação do governo, é porque isso é reflexo de que um governo que prometeu muito, prometeu demais, não cumpriu e agora estamos num momento que começa a se discutir processo eleitoral, que é prometer novamente. Então, na verdade, o cidadão brasileiro, felizmente, está começando a ter uma postura de análise crítica, indiferente de partido. Ele está cansado dessa coisa de dizer, partido tal é bom, o outro é que é do pobre, o outro é do rico. O cidadão brasileiro quer ver o resultado. E o resultado que fez o povo ir para as ruas no ano passado e que faz com que ainda haja essa inquietação nas redes sociais é que as pessoas sabem que a saúde está ruim, a educação não recebeu os investimentos que precisava, segurança pública vai mal e, para completar um quadro ruim, a inflação crescendo e o país patinando. Então, é lógico que precisamos de mudança. E eu acredito que isso só poderá ocorrer havendo mudanças mesmo e não um discurso de mudança apenas. Agora, deputado Domingos Sávio, o senhor falou na perda de credibilidade, de confiabilidade da população e comentou também na questão dos indicadores econômicos, né? No momento, há a questão da vizinha Argentina, que passa por uma situação delicada com uma decisão recente da Suprema Corte Americana que determinou o pagamento de títulos do governo argentino a credores, né, que não aceitaram uma renegociação passada. E que, se o governo argentino tiver que cumprir essa decisão, ele não tem recursos. As reservas argentinas não somam 30 bilhões e o valor necessário chegaria perto a 100 bilhões de dólares. O senhor acha que o Brasil pode ser afetado? A credibilidade do governo, das contas brasileiras, pode sofrer com essa questão externa? Felizmente, o Brasil, e nisso eu sou bastante realista, o Plano Real, que foi implementado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, primeiro como ministro do saudoso presidente Itamar, meu conterrâneo das Minas Gerais, e foi implementado na sequência nos governos, nos dois governos do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele deu ao país uma capacidade de se organizar na sua matriz econômica que fez muito bem ao Brasil. E fez muito bem não só para a economia brasileira, fez muito bem socialmente. Quem mais tirou os brasileiros da miséria, na prática, foi o Plano Real. Antes do Plano Real, até os programas sociais tinham que ser na base de dar uma cesta básica. Porque se você tentasse dar dinheiro para ajudar uma família em condição de miséria, aquele dinheiro evaporava em poucos dias. Não havia tempo sequer para aquele dinheiro ser usado, tamanha a inflação que nós vivíamos. Portanto, os programas se sustentavam em dar um litro de leite, em dar uma cesta básica. Nós criamos no passado, e o PSDB, o meu partido, se orgulha disso, as bases para uma economia sólida. Isso deu ao país uma boa reserva, mas essa reserva já vai se deteriorando.
Todo mês a balança comercial é negativa para o Brasil. O Brasil não consegue exportar matéria acabada, só commodities. O Brasil está perdendo espaço. O Brasil continua pagando juros abusivos, né? Porque ele não tem capacidade adequada de atrair investimentos fixos aqui para dentro, investimentos sólidos, que não especulativos. Então, infelizmente, há risco sim. Não é algo que eu possa dizer, olha, nós estamos correndo esse risco para amanhã. Eu estaria sendo irresponsável, alardeando, fazendo aquela oposição do quanto pior, melhor, que nós já fomos vítima no passado. Nós não fazemos essa linha. Nós queremos um Brasil que resgate a credibilidade. Como é que isso vai ocorrer? Eu acredito que vai ocorrer na medida que nós tivermos, por parte das comunidades internacionais e até do próprio povo brasileiro, a convicção de que você tem um governo com a coragem de tomar as decisões e fazer as mudanças que precisam fazer. Nós somos um Brasil hoje com mais de 40 ministérios, um Brasil com gasto público excessivo, um Brasil com a carga tributária escorchante e, infelizmente, isso não é nenhuma fórmula para melhorar. Portanto, para mudar isso, tem que ser um novo governo que, de fato, queira implementar as mudanças que são necessárias. Obrigada, deputado. Eu conversei com o deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, líder da minoria aqui na Câmara dos Deputados. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembre-se que você pode conferir novamente esta entrevista ou as demais do Palavra Aberta na internet. O nosso endereço é noticias.câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma outra oportunidade. Até mais.